Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Só nós estamos no capítulo 9, lidando com um tema. É um pouco difícil esse tema para os ocidentais, né? Aqueles de vocês que tiveram a experiência de ir à Índia, né? E passar um tempo nas duas capitais, pelo menos era assim até 5, 10, 20 anos atrás, Rishikesh ou Tiruvannamalai. Você que foi lá, você passou um tempo lá, você pode testemunhar uma atmosfera religiosa de devoção na qual todo mundo tem uma relação com Deus. Eles fazem coisas sempre, né, simbolicamente agradecendo a Deus, pedindo proteção. Mas é uma coisa incrível. A atmosfera religiosa devocional que existe na Índia é uma coisa de sensibilizar o ocidental, tá? O ocidental, de repente, ele vai lá e fica viciado em ir lá, sem saber exatamente por quê, mas aquela devoção, ela cria uma atmosfera que realmente pacifica e tranquiliza a mente de todos, né? Por que que essa devoção é assim tão importante, né? A gente sabe que existem diversas escolas espirituais que abordam, né, a espiritualidade de um modo não religioso. Como assim? Eles negligenciam Deus como Criador. Eles querem encontrar o espírito da coisa, mas deixando de fora o Criador, né? O Criador em sua natureza saguna e o Criador em sua natureza nirguna, né? O que que ocorre? Quando a gente não desenvolve essa fragrância, como eu tenho dito, que é a gratidão e a devoção a Deus, a gente entra neste processo espiritual com um ego mais vaidoso, um ego mais arrogante. Porque a devoção, ela purifica principalmente o ego humano, tá? Aquele ego que pensa que, não, eu já entendi, eu entendo, eu não preciso dessa história de Deus, eu não preciso de sentir gratidão pelo Criador, né? Eu só preciso entender. Então, o que que faz essa devoção? Ela vai purificando o ego humano, aquele aspecto mais arrogante, vaidoso de todos nós, que diz assim, não, eu, eu compreendo e basta isso, né? Então, aquelas pessoas lá da Índia, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre Swami Nisargadatta Maharaj, no qual ele fala, mais uma vez, com grande carisma, com grande força, né? E poder sobre o conhecimento, né? O guru dele chegou e disse: Você é a realidade suprema. E depois de muito tempo, né, experimentando coisas esotéricas, místicas, né, ele ouviu aquilo e ele acreditou nas palavras do guru. E aí ele foi transformado. E curiosamente, todas aquelas epifanias pararam de acontecer, né, misteriosamente, né? E a partir de então ele diz: eu me tornei uma pessoa muito mais calma, muito mais quieta e simples, né? Sabendo que eu não sei nada e que eu não quero mais nada, né? Então foi uma passagem muito potente, linda, que a pessoa pode pensar, tá vendo? A compreensão é tudo. Mas o Nisargadatta vivia num contexto da cultura indiana, na qual ele era um devoto
de Deus, um devoto de Ishvara, ele fazia pujas, ele fazia isso, ele sempre foi uma pessoa religiosa, não somente espiritual, mas religiosa. Então, essa religiosidade ajuda o Jiva-Atma a manter o seu ego em seu devido lugar, como às vezes eu digo, né? Em seu devido lugar, porque senão o ego começa a pensar, ah, não, essa história de Deus, relacionamento com Deus, não, eu recebi aqui essa ciência da realidade, né? Essa ciência da criação, e eu devo compreender, e a compreensão é tudo, né? Mas se a gente não coloca o ego em seu devido lugar, compreendendo que a gente não tem realmente controle de nada e que a gente deve ser grato, precisa aprender a ser grato com esse princípio inteligente que sustenta o nosso corpo de momento a momento. Todas as nossas funções fisiológicas autônomas são controladas por essa inteligência, né? Como é que a gente não vai ser grato, né, por algo, por este princípio chamado Deus, Ishvara, né, que nos concede o milagre da vida e a oportunidade de permanecer, né, vinculado a este processo de vida humana, com a possibilidade de amar o Criador e compreender a sua identidade no Criador como Criador. Vocês lembram do Abhedananda, o último guru de James Swartz? James Watts é uma personalidade particular. Então, ele, depois de ter passado 2 anos com o Swami Shimaya, aí ele imediatamente voltou para o West, né, para a Califórnia, e sofrendo num grau muito agudo, elevado, isso tudo é dito por ele mesmo, daquilo que ele chama de doença da iluminação. Ele começou a abrir o ashram dele, ter seguidores e querer ensinar e fazer isso. Aí deu um monte de confusão. E depois ele foi embora. Depois ele se deu conta que ele precisava desenvolver a devoção, que ele não tinha realmente devoção. E aí ele entrou em contato com o Swami Shimaya e pediu ao Shimaya uma indicação de um guru que pudesse ajudar ele a desenvolver a devoção, né? Shimaya falou para ele assim, olha, você fica tranquilo, se você pensa que eu sou o cara, eu sou o grande guru, né? O grande sage, o grande sábio, o grande santo, né? Espera para ver esse aqui, né? Abhedananda. Vai lá, ele fica no sul da Índia, esse é o lugar lá, o ashram dele fica naquele vilarejozinho, você vai lá e passa um tempo com ele. Então, o James foi lá e passou um tempo lá. Infelizmente, segundo o James, quando ele precisou de voltar para a América, foi quando o Abhedananda deixou o corpo. E E ele disse que ele nunca viu uma pessoa tão pura, uma pessoa. Ele ficava procurando, ele disse que ele ficava procurando defeito de personalidade naquela pessoa e não encontrava tamanha purificação daquele Yanni. Era um Yanni purificado também através da devoção. O Ramana Maharaj fala que a devoção e o jnana, elas têm que se fundir, entendeu? Se você é mais devocional, então você está carente de jnana, a jnana se junta, porque no final elas têm que estar unidas. Ou se você é muito jnana, muito jnana, muito jnana, você precisa desenvolver a devoção, porque aí você tem os ingredientes necessários para essa transformação. Então, o James Watt dizia que ele nunca viu uma pessoa tão linda, tão pura, mas tão pura. Ele contava umas histórias incríveis, né? Da pureza, da inocência, da beleza, como uma criança grande, livre e fazendo aquilo assim, né? Sem jamais perder a discriminação, mas vivendo uma vida assim, de você ficar uau, entendeu? E esse é fruto de uma pessoa que não somente, né, possui o autoconhecimento, mas manteve este sentimento de agradecimento, gratidão e devoção para com o Criador, né? Então, essa devoção é muito importante realmente no processo nosso de purificação do complexo corpo-mente. A gente precisa purificar o complexo corpo-mente, porque somente então nós desenvolvemos as qualificações necessárias para o autoconhecimento, né? Um autoconhecimento que deixou de fora a devoção pelo Criador, né?
é um autoconhecimento incompleto, eu diria, tá? É um autoconhecimento ainda que vai produzir muitos conflitos kármicos ao longo da vida, mesmo após um suposto autoconhecimento não purificado, né? Que requer ainda mais purificação, tá? Estou falando isso porque no Oeste, no Oeste, né? Até mesmo no Oeste do Hemisfério Sul, a devoção a Deus é uma coisa que fora de moda, uma coisa que as pessoas não gostam, entendeu? Raramente se encontra uma pessoa atraída, principalmente nos círculos do Vedanta. Eu, quando encontrei o Vedanta, eu fui imediatamente encontrar o James e fazer um seminário presencial. E em contato com aquelas pessoas, eu me dei conta que a maioria das pessoas eram muito mais aqui intelectualmente, entendeu? E menos aqui emocionalmente, né? Então eu achei um pouco estranho, mas eu compreendi. Esse é o caminho do Yana, atrai as pessoas mais aqui e menos aqui, entendeu? Mas o que a gente quer é o que é um equilíbrio, né? Balance, né? Estava interagindo com aquelas pessoas, eu vi, pô, as pessoas estão assim, 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 mas aí depois eu ia conhecendo, eu vendo que as pessoas iam ficando mais amorosos, mais amigáveis, né? E menos, né? Menos cabeção, como a gente diz, né? Então, é um tema delicado esse tema da devoção, mas a gente tem que lembrar que nós não fomos criados por nós mesmos, tá? E não pense que você foi criado da matéria, porque a matéria é burrinha, é inerte, não tem inteligência nenhuma. Não pense que você foi criado pela energia, porque a energia também, ela é matéria um pouco mais sutil, é burrinha. Você foi criado por essa inteligência suprema. Então, nós devemos uma certa gratidão pela oportunidade deste nascimento humano que nos dá a possibilidade do autoconhecimento, porque nós temos a inteligência humana, né? E no dia a dia, tudo é uma demonstração do milagre da vida e do fato de que, né, essa inteligência sustenta o meu corpo e essa inteligência me concede o meu parábada de momento a momento. Esse relacionamento com Deus, ele precisa da fragrância devocional para com Deus para acelerar este processo de preparação, purificação. Não sei se todos vocês compreendem, se vocês concordam ou discordam, mas é um tema que provoca resistência em muita gente, a devoção para Deus. Porque as pessoas não compreendem muito Deus e não compreendem a importância do amor a Deus. Não o temor a Deus, amor a Deus, pela gratidão que eu tenho pela oportunidade, entendeu? Não, nada disso é para nos fazer sentir desqualificado, ou incompleto, ou culpado, ou inadequado. Não, todos nós, né, temos as nossas carências e falhas, né, e defeitos humanos, incompletudes humanas. Ninguém é perfeito, né? Então, isso é simplesmente uma indicação da importância, porque esse capítulo 8, 9, é todo ele sobre Bhakti, sobre devoção, gratidão, né? Você entende, Sidem? O Senhor Krishna está tratando o tópico Sakama Bhakti e Niskama Bhakti. Sakama, devoção, usando o Criador como meio e os meus ganhos materiais como fim. Niskama, a minha devoção é sem interesse material, mas é com interesse espiritual, crescimento espiritual, elevação espiritual. Eu tenho interesse, eu estou relacionando com Ishwara. Eu quero realmente alguma coisa, mas o meu pedido é um pedido diferente. Eu não quero riqueza, seguranças e prazeres e entretenimentos. Eu quero mais qualificação, eu quero mais equilíbrio, mais força para lidar com as dificuldades da vida.
né? E que a minha apreciação cresça, né? Então, é um interesse mais desinteressado do ponto de vista materialista e, em muitos casos, ele nem encompassa o interesse de crescer espiritualmente. Tem devotos, tem bhaktas, que o prazer deles é simplesmente amar Deus por si. Simplesmente Deus é o fim. Os bhaktas tendem a dizer que os yanis, né, estão perdidos. Por quê? Porque existe tanto néctar de prazer, de satisfação no amor, no amar Deus, entendeu? E esses yanis estão perdendo, porque o amar a Deus já nos dá tanto sucam, né? Tanta alegria, tanto prazer, e eles estão satisfeitos com aquilo ali, tá? Então, o próprio Swami Abhedananda, foi dito que antes dele deixar o corpo, né? Eu já contei essa história para vocês, mas talvez alguns de vocês aqui não a ouviram, e outras pessoas no web, talvez, né? Os seus discípulos ao lado de Abhedananda perguntaram: E aí, Swamiji, você gostaria de voltar? Se você for dado uma oportunidade de voltar? Aí ele falou: Claro, claro, por que não? Claro. Aí os swamis, alguns deles ficaram um pouco confusos e perguntaram, mas você é um Mahatma de grau elevadíssimo, né? Por que que você gostaria de voltar? Para quê? Somente only to chant the name of the Lord, somente para cantar o nome do Senhor, somente para fazer, né, os meus bhajans e pujas, né, em reverência e amor a Deus, né? Então, você vê a mente de um Yani Bhakta, né? Ele não somente ele possui este Ananda derivado do autoconhecimento, mas ele enjoy, ele curte também o Ananda derivado do amor a Deus, né? Essa devoção. Ananda deixou o corpo também, repetindo mantras and bhajans, né? Eu estava em São Paulo dando um seminário e eu vi os vídeos que me mandavam, né? Ele vai deixar, e as pessoas em torno dele, e ele ainda com aquela vozinha fraca, repetindo o nome do Senhor, né? É uma cultura diferente, eu sei, né? Mas a gente precisa compreender a importância deste tema. No capítulo 6 nós vimos a importância do Upasana, agora nós estamos vendo a importância da devoção. O Sakama Bhakti é aquele que é devoto de Deus, ele inclui Deus na equação da sua vida, e ele faz as suas sadhanas, os seus pujas, né, os seus rituais, né, ele faz para obter coisas, mas ele não quer coisas adórmicas, ele não faz nada em relação, ele não envolve Deus para obter coisas adármicas, coisas que em violação às leis de Deus. Primeira coisa é observar o Deus. Observando as leis de Deus, eu quero o quê? Eu quero segurança e riquezas, dinheiro. Mas eu quero sempre obter isso sem violar as leis do Criador, tá? Então, Sakama Bhakti, ele está dizendo aqui, ele não é um Bhakti adármico, ele é Dharma. Se você não pode entrar no campo da demoção sem ser uma pessoa dármica, né? Não pode. Deixa eu só fechar meu internet aqui, senão fica aparecendo uns blim-blims. Então, primeira coisa é você compreender Deus, compreender as leis e princípios que regem o nosso campo dármico, observar essas leis, né? Lembrar que Deus, no final das contas, é aquele princípio que nos dá de volta o nosso karma pala, resultado das nossas ações, os nossos parábadas de momento a momento. Deus, esta equação, né, que envolve a totalidade de todos os fatores que produzem este resultado, meu parábada, o nosso parábada a nível coletivo também. Portanto, eu jamais faço ações em violação às leis de Deus. Por quê? Porque eu sou um bhakti, eu sou um bhakta. Eu sou Sakama, tudo bem, mas eu sou um Bhakta. Bhakta é compreender Deus, compreender suas leis, me conformar com as leis de Deus dentro das minhas possibilidades, porque todos nós temos nossas fraquezas e limites, e eu jamais vou me tornar um Bhakti
que viola as leis de Deus, porque senão não seria realmente um bhakta, né? Portanto, ser um Sakama Bhakti não nos dá nenhuma possibilidade de declínio espiritual. A gente declina quando a gente viola as leis de Deus, né? A gente declina quando a gente viola o Dharma. Mas como Bhakta, eu jamais posso violar as leis de Deus, né? Então, ser um Sakama Bhakti é um bom início. Ninguém jamais vai ser destruído como um Sakama Bhakti, né? Porque eu estou observando as leis de Deus e eu quero coisas materiais, eu ainda não possuo a discriminação necessária para compreender que as coisas materiais, no final das contas, não irão me satisfazer realmente, me libertar, mas eu não sou destruído espiritualmente. Eu sou destruído espiritualmente como? Que tipo de bhakti ou de bhakta é destruído espiritualmente? Olá, Poliana, bom te ver. Bom te ver o teu rupa, o teu corpo. Namastê. Que tipo de bhakta ele é destruído, né, espiritualmente? Quem que pode me responder isso? Nenhum bhakta pode ser destruído espiritualmente. Somente o não bhakti, o não bhakta pode ser destruído, aquele que se tornou tão materialista que rejeitou o Criador. Qualquer bhakti, ou ele está estagnado porque ele é um sakama bhakti, ele não cresce espiritualmente. Porque ele não está pedindo crescimento espiritual, ele está querendo o quê? Coisas deste mundo. Mas ele não declina também porque ele compreendeu as leis de Deus, tá? Então, o Sakama Bhakti, ele se conforma com o Dharma e ele jamais é destruído espiritualmente. Ele permanece o que a gente diz, né? O que o Swami coloca isso nas suas exposições. O Sakama Bhakti é aquele Bhakti que quer coisas materiais. Ele não cresce espiritualmente, mas ele não declina, mas ele se mantém estagnado, tá? Então, é um indivíduo religioso, devoto de Deus, que quer coisas deste mundo, ele nem declina e nem se eleva espiritualmente, ele permanece estagnado, tá? Então, esse é um conceito que o Swami nos oferece aqui e ali de vez em quando. E aí ele nos lembra que em outras escrituras, em outras passagens, o Vedanta divide o Bhakta, os karmas, em três tipos. Os karmas, né? Os karmas, fundamentalmente, eles são de natureza satívica, rajásica ou tamásica, né? Então, os karmas, as ações, né? Que são permeadas ou, como se diz, condicionadas, né? Não, me fugiu a palavra. As ações que são permeadas por mais sattva guna, né? Ela produz um punho espiritual, ela nos eleva espiritualmente. As ações mais rajásicas, que são as ações, você para conseguir coisas desse mundo, você tem que ter mais rajoguna, né? Você para conseguir coisas em termos de crescimento espiritual, você tem que ter mais sattva guna, porque para obter coisas deste mundo, você precisa de uma boa mente, mas você precisa muita energia para obter coisas deste mundo. Você, para obter o crescimento espiritual, você precisa ter muita clareza, discriminação, sattva guna, porque o trabalho é interior, é menos ação física interagindo com o mundo e mais esse trabalho interior, que requer muito sattva guna. Então, as ações, as atividades mais satívicas elevam as pessoas, as atividades mais rajásicas, né? Elas deixam as pessoas mais ou menos estagnadas, mas elas não são destruídas. E as ações tamásicas, elas destroem as pessoas. Não sei se foi aqui, diz isso. Ó. Então, é isso. Então, estagnação espiritual é uma pessoa que ela compreendeu as leis de Deus, ela tem devoção por Deus, tem agradecimento por Deus, mas a compreensão da pessoa é que o grande objetivo da vida é curtir os prazeres, né, do mundo material. Tudo bem, é o nível de desenvolvimento da pessoa, né? Mas pelo menos é uma pessoa religiosa. A pessoa não religiosa é aquela que realmente declina espiritualmente. Ela realmente declina espiritualmente, não tem outra saída.
Se ela não é uma pessoa que compreende e é grata por Deus, ela não vai compreender as leis de Deus e muito mais frequentemente do que não, digamos assim, ela vai, né, estar violando o Dharma aqui e ali, porque quando você tem uma vida movida por desejos materiais, a pressão é tão grande, então a competição, a pressão, que se acaba violando as leis e princípios do campo, as regras aqui e ali, porque você está sob a pressão do desejo vinculativo por haver coisas deste mundo, né? Se tiver, a qualquer momento, se tiver coisas que requeram mais explicação, me digam, tá? Oi, mocinha, você está crescendo, hein? Olha, é mocinho ou mocinha? Esqueci. Esse é o mais novo, é menino. É menino, mocinho, moção já. Lucas Ravi. Lucas, o Sakama Bhakti é um Bhakta mais rajásico, né? Aqui ele chama Rajasa Bhakti, né? Krishna não diz que você deve abandonar este estágio, ou deve passar por cima, porque é impossível, do Rajasa Bhakti, né? A gente tem que, né? A gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? E permanecer onde nós estamos. Mas o convite é integrar, né, a compreensão de Deus em nossas vidas e desenvolver uma apreciação, a gratidão pela oportunidade, né? Swami está dizendo, não abandone a sua tendência rajásica, né? Gradualmente você irá passar por isso e irá desenvolver um bhakti sem interesse pessoal ou com pouco interesse pessoal, né? As pessoas ficam com dúvida, o Swami fala para as pessoas que vivem nesse ambiente, nessa cultura védica, né? Ele diz, Swamiji, nós estamos fazendo puja, adoração a Deus, né? Já há 30 anos, 20 anos. A gente faz puja para tudo, para curar doenças, para atrair dinheiro, né? São sempre interesses pessoais. Como é que eu faço? Esta é a minha religiosidade. Eu não consigo não fazer isso, né? Porque é uma vassana. Que vassana? A vassana é de usar a Ishvara como um meio para os meus fins, que são fins pessoais, né? E o Swami diz, não se preocupem com isso, não procurem forçar a barra ou enganar a vocês, né? Essa transformação é uma transformação gradual, ele diz. Nada disso é condenável desde que você não faça ações pecaminosas, muito negativas, né? Aquelas tendências negativas que são mais tamásicas, aquelas sim precisam ser abandonadas a qualquer que seja o custo. Você tem que fazer um esforço enorme para impedir, né, aquelas ações pecaminosas. Se você é um bhakta, né? Ações que produzem papa devem ser abandonadas imediatamente. Mas as ações com interesse pessoal, elas serão sim abandonadas, mas gradualmente. Bonito, né? As ações que te destroem, abandone-as imediatamente, custe o que custar. As ações com interesse egóico pessoal, fiquem tranquilos, porque gradualmente elas serão reduzidas e convertidas em ações devocionais sem interesse egóico pessoal. Portanto, esta relação, né, a redução gradual deve ser substituída por niskama karma, ação sem interesse materialista. Ou sattvika karma, que é uma outra expressão, que significa as ações cujo objetivo é o interesse
o crescimento espiritual, né? É um processo natural, gradual, né? Se eu peço algo ao Senhor, eu digo, eu quero conhecimento, Lorde. Eu quero vairagya, desapego, renúncia. Siddhartham, com o objetivo de realizar, com o objetivo de purificar mental, né? Eu digo assim, eu quero o crescimento, a purificação do corpo-mente, né? Através da purificação do intelecto, né? Eu quero vairagya, eu quero desenvolvimento de viveka, eu quero conhecimento, né? Por quê? Porque meu objetivo é o Shravana Manana Nididhyasana do Vedanta. Portanto, eu estou pedindo, sim, eu estou pedindo o desenvolvimento do meu purificação e refinamento do meu complexo corpo-mente. Por quê? Porque este é um meio que me leva, é um objetivo intermediário, né, para que eu possa, como se diz? Uma boa margem de sucesso, entrar no Shravanamana de asana, né, com uma grande possibilidade de compreender e internalizar o Aham Brahmasmi, consolidar o meu autoconhecimento. Ou até mesmo eu quero conhecimento porque eu não quero esquecer a escritura do Gita, ele coloca, né? Avismarnartam, não esquecer o Gita. E existem orações, né? Portanto, se tivermos alguns desejos, especialmente um grihasta, uma pessoa que tem negócios, família, interagem com a sociedade, né, diversos papéis, né, cumprindo diversos papéis, ah, existem muitos desafios. Ele colocou obstáculos, são desafios, não necessariamente eles precisam ser obstáculos. Certamente haverá tendência de se aproximar do Senhor, e não há nada de errado, mas temos que crescer gradualmente e superá-los. Então, nós temos muitos desafios e a gente vai se aproximar do Senhor para pedir o quê? Proteção e sucesso. Ele está dizendo, é natural isso. Você é um grihasta. A vida neste mundo é difícil, a competição é grande, os desafios são muitos, né? Então, é natural que você peça proteção, remoção dos obstáculos para que você seja bem-sucedido, né? Mas, gradualmente, o grihasta, ele se torna um sannyasi, mesmo permanecendo engajado no mundo, né? Como nós vimos nos capítulos anteriores, o grande sannyasi é o grihasta, vocês lembram, né? Então, gradualmente, mas certamente, nós passaremos por isso. Então, tal bhakti, este tal bhakti é o chamado niskama bhakti, uma devoção sem interesse materialista, mas sim com interesse de crescimento espiritual. E cabe lembrar que os ganhos materiais, eles vêm e vão, e os ganhos de crescimento espiritual, eles vêm e permanecem com a gente. Tá? A gente não tem modo de perder aquilo que é um crescimento interior, tá? É muito difícil, né, que a pessoa realmente cometa um suicídio espiritual. Existem passagens nos textos que dizem que também é possível, mas em geral, né, o Karma Yogi, que é aquele que interage com o mundo, principalmente, né, com este interesse de elevação espiritual, diversas passagens do Gita dizem que qualquer ação do Karma Yogi jamais, toda e qualquer ação jamais é desperdiçada, porque ela produz um punya, um resultado positivo e invisível, que é o crescimento espiritual. Mesmo que as ações, do ponto de vista mais superficial, resultem em fracasso. Ah, sim, eu abri uma loja, fracassei, perdi uma boa parte do meu dinheiro. Mas ainda assim você ganhou o quê? Crescimento espiritual, porque você passou por aquele fracasso com o espírito de karma yoga, com o espírito, né? Eu quero isso porque eu preciso de dinheiro, mas o meu objetivo principal é a minha elevação, o meu crescimento espiritual. Portanto, eu perdi todo o dinheiro neste empreendimento, mas
o ganho espiritual foi absolutamente muito bem depositado numa caixa de segurança no banco mais seguro que existe, que é o Banco Ishwara, onde ele retém todos os nossos punya papas, né? Só me diz, lembrem que eu falei que o Niskama Bhakti também é desejos. Ele busca a ajuda do Lord. Aqui ele fala uma coisa que, né, nós já vimos isso em outras passagens, eu aqui e ali eu menciono isso, né? O que conta mais não é realmente aquilo que aparece na superfície, né? Por exemplo, você pode fazer coisas superficialmente, olha que cara bacana, isso e aquilo, mas por trás existe uma motivação escondida que é de obter validação ou status de, né, de uma pessoa caridosa, qualquer coisa assim. O Ishvara, ele consegue fazer a leitura total, o sistema Ishvara, e ele vê o que está por trás de tudo isso, né? Então, as palavras e as ações, elas podem enganar, mas a intenção, o Ishvara está lendo direitinho, né? Então, ele está dizendo aqui, você pode orar, pedir, fazer pujas, pedindo a Ishvara, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ishvara não vai te condenar ou te catalogar como um materialista, porque ele vai saber que você está dizendo, eu preciso de dinheiro, porque sem dinheiro eu não consigo prosseguir, né, com a minha vida espiritual. Porque a gente sabe, a gente vive no mundo, a gente precisa de dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, quase que invariavelmente, né, a gente acaba muito estressado, a menos que você seja uma alma muito avançada. E aí a mente estressada, a mente, né, preocupada, né, a mente, né, que não tem nem dinheiro para levar o feijão e arroz para casa, digamos assim, né, ela não é uma mente capaz de realmente se elevar espiritualmente, né? Então você pode sim querer coisas deste mundo, mas se o interesse, se a intenção for o quê? Eu preciso disso e daquilo, aquilo que eu apresentei, eu preciso de um carro, tudo bem, então o cara é materialista. Não, eu preciso de um carro porque agora o meu emprego ele fica a 18 quilômetros, não tem ônibus, não tem trem, e eu preciso desse emprego. Mas por que você precisa de... Porque eu preciso do dinheiro. Para que você precisa do dinheiro? Porque eu tenho que pagar aluguel, comprar uma comida e fazer o meu trabalho espiritual. Então, tudo bem, entendeu? É o que existe por trás, a intenção por trás, o propósito por trás, né? Então, aqui ele aborda essa questão. Com que propósito você está buscando ajuda para o ganho de coisas materiais, né? Aí ele apresenta uma oração aqui, é Shanti Mantra, né? Ó deuses, que pelos ouvidos possamos ouvir o que é o mais auspicioso, que pelos olhos possamos ver o que é auspicioso. Ó veneráveis Ishwaras, ó, com membros fortes e com corpo saudável, possamos viver oferecendo nossos louvores e gratidões a Ti. Para o benefício dos deuses, possamos ter uma vida plena e longa para servir o campo, que o famoso Indra nos dê bênçãos, que o Sol onisciente nos dê bênçãos, que Garuda remova os obstáculos, né, neste processo e nos abençoe. Que Braspati, o Senhor da devoção, nos dê bênçãos e um coração pleno de devoção, que haja Shanti, Shanti, Shanti. Vedanta é repleto de devoção, né? Repleto de devoção. Pessoas que pensam que Vedanta
é alguma coisa antidevocional? Não. Da mesma forma, mesmo pedir riqueza não pode ser considerado materialista, desde que o pedido de riqueza serva um propósito mais elevado, né? Fins espirituais. E a gente sabe que mesmo como buscadores espirituais, pessoas cujo propósito é a elevação espiritual, eu gosto de colocar, já dá algum tempo eu comecei a falar nesses termos, elevação espiritual, em vez de busca espiritual ou busca de moksha, como se tivesse um objetivo final e um fim, né, em tudo isso, né? A elevação espiritual, para mim, é algo que praticamente começa com o autoconhecimento. E aí ela acelera com a internalização do autoconhecimento, mas a elevação espiritual, ela continua até mesmo após a internalização do autoconhecimento. Porque é através deste processo de elevação espiritual que nós vamos desenvolver a nossa natureza divina, né? Que está sempre ali um pouco, né? Sofrendo a contraposição da nossa natureza mais animal, né? O lado mais animal, nós vivemos no reino animal, nós fomos, né? Chegamos, aparentemente, segundo dizem, né? Do reino animal, nós somos animais, nós somos mamíferos, né? E nós temos instintos animais, muitos deles violentos, mas que a elevação espiritual desenvolva a minha natureza divina de tal modo, né, que eu possa agradecer de coração pleno ao Criador e que isso sirva de exemplo para outros devotos, né? Devotos que conhecem seres como Ramana Maharaj, né, ou Abhedananda. As pessoas que conhecem esses seres, eles ficam assim, oh, meu Deus, eu não sabia que isso é possível, né? Não sabia que uma pessoa com tal pureza é possível, né? Então, a elevação espiritual é um termo muito mais abrangente que não coloca, ah, sim, o objetivo é isso, aí pá, né? Não. O objetivo primeiro é o conhecimento intelectual, né? O autoconhecimento a nível intelectual, depois o autoconhecimento a nível direto, quando a ficha realmente cai, e depois disso, este processo de purificação continua, e somente Ishvara sabe, né? Quando ele vai parar de jogar você aqui para baixo de novo. Os grandes sábios Mahatmas, né, alguns deles eu ouvi dizer, aí, você vem, volta, não vou, mas quem sabe, só o Lorde sabe, essa inteligência suprema sabe se ele vai me mandar aqui para baixo de novo ou não, né? As escrituras dizem que, a princípio, se nós, né, desenvolvermos essa atitude bhakta, né, que purifica ao ponto de obter este autoconhecimento e que este autoconhecimento não seja uma coisa seca, dry, mas chega uma coisa repleta de compaixão, amor, devoção e gratidão pela oportunidade, né? Então, que tudo isso, né, naturalmente irá queimar os desejos por coisas deste mundo, mas como a Abhedananda disse, né, ainda assim, de repente, ele tem um desejo de voltar para quê? Simplesmente para cantar o nome do Senhor, porque é um prazer enorme para um Bhakta, um Mahatma Bhakta como ele, né? Então é difícil você saber se o meu desejo é um desejo meramente material ou se é um meramente espiritual. Existem os dois. Eu falei mais ou menos ontem que é natural que a gente queira ambos, entendeu? Nós tenhamos desejo por coisas do mundo, até algumas coisas que nos oferecem uma segurança relativa neste mundo inseguro e coisas que ofereçam também um pouco de diversão, entretenimento de vez em quando, né? É natural, mas aquilo ali é irrelevante, né? Porque o meu interesse realmente é a elevação espiritual.
Quando este desejo cresce, 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 e é sempre no Vedanta colocado em termos de um bhakti, uma devoção sem interesse materialista, qual devoção? Pela compreensão da natureza de Deus como minha própria natureza, né? E este é um desejo devocional, impregnado, né, de amor, de paixão, de querer, né? E ele se torna sentimental e emocional, essa emoção divina chamada devoção por Deus, né? Isso aí vai queimando os desejos de coisas materialistas, né? Aí este bhakti é chamado de quê? Mumukshu. Mumukshu é aquele com desejo ardente, desejo intenso, né? E esse desejo, ele carrega com si a devoção. A devoção, as palavras do Ciome, entendeu? Devoção pelo desejo ardente de libertação. A oração é, né, que você me liberte, ó Lorde. Eu já compreendi aqui, mas que você me liberte, né? Que eu consiga compreender você e eu como a mesma coisa, o mesmo princípio. Este é o desejo ardente de um mumukshu. Desejo por quê? Pela compreensão de Deus, pelo amor a Deus e pela libertação, pelo conhecimento de Deus. Existem tantos modos de a gente colocar isso. Pela verdade absoluta. Então, Krishna apontou que um Sakama Bhakti, para ele, as regras de adoração devem ser seguidas estritamente, as formalidades devem ser mantidas, caso contrário, aquelas tecnologias de puja, elas não produzem o resultado desejado. Pode não dar o resultado, ou pode até tornar-se contraproducente, dar resultado negativo, digamos. Ao passo que quando você se torna um Niskama Bhakti, né? E você ainda assim gosta de fazer uns pujas, mesmo que você faça equivocadamente, né, aqueles rituais, você vai obter só punha, punha, porque o que vale é a intenção. A minha intenção é o quê? Crescimento espiritual. Mas você não está seguindo as regras, a tecnologia na regra, né, na linha por linha, você não está falando, não está fazendo os movimentos. Então, toda aquela coisa se torna irrelevante, porque o Lorde compreende com a intenção. Esse aqui é um cara que é tão íntimo a mim mesmo, que ele nem fica lá preocupado com os protocolos, nem preocupado, né, com, como é que se diz, as formalidades, né? Ele simplesmente, ele chega aqui e, de repente, ele faz coisas erradas, mas eu conheço o coração dos meus devotos. Esse aqui é um devoto muito íntimo, né? E o Swami apresenta uma analogia bonita, brilhante, né? Como ele diz, quando você é muito íntimo a uma pessoa, né? Você ama aquela pessoa, sei que quando encontra aquela pessoa, você não passa por nenhuma formalidade. Você simplesmente vê, abre aquele sorriso, abre os braços, dá aquele abraço, né? E você se sente à vontade, né? Você não precisa de ser formal, né? Mas quando você não é íntimo com alguém, você precisa ficar preso nas formalidades, né? Essas coisas, né? Então, um devoto com desejo pela libertação genuína, né? Ele é um devoto de uma outra ordem ou de uma outra dimensão, e o Lorde sabe disso. As regras são secundárias. Aí o Swami aqui vai falando de passagens nas escrituras védicas, né? Que contam essas gafes, esses erros, né? De devotos, né? De alto nível, mas de qualquer modo eles são tão íntimos ao Senhor que eles se distraem, eles não ficam seguindo os protocolos. E um dos protocolos era pegar uma banana, remover a casca e entregar a banana para o senhor. E ele simplesmente se distraiu, jogou fora a banana e entregou a casca para o senhor. E ele diz assim: nenhum problema. O senhor compreende que este é um devoto íntimo, e esses protocolos, essas formalidades, elas são secundárias, né? Aí o Swami, ele vai falar de dois, três exemplos de devotos que, né, cometem erros, mas isso não significa nada. Por exemplo, aqui está falando sobre, ele tirava, né, nesse outro parágrafo aqui, uma passagem de Adi Shankaracharya,
a forma como as sandálias se tornam a coroa, o bocado de água garguejado torna-se a água benta do banho, aquele que destruiu as 3 cidades, os pedaços de carne, tem essas coisas que eu não compreendo. E maravilha das maravilhas, o caçador que vive na floresta torna-se o rei dos devotos. O que há neste mundo que a devoção ao Senhor não possa transformar. Então, qualquer que seja a pessoa, fazendo o que ela faça, se a intenção é a devoção, se o coração do indivíduo é repleto de devoção, aquele indivíduo é um bhakta de uma ordem muito elevada, né? A devoção é o que conta. Um caçador devoto do Senhor Shiva, né? Na floresta, ele tirava as sandálias e colocava-as em cima do seu ídolo, levava água na boca para banhar o ídolo e oferecia ao Senhor os pedaços de carne que ele gostava. Então ele fazia tudo errado. Ele era um caçador, mas o coração dele era repleto de devoção. A última vez, eu acho que a última vez quando eu estive em Tiruvannamalai, né, ou a penúltima, né, eu e a Silvia, nós descobrimos um templo pequenininho, atrás, assim, no pé da montanha de Arunachala, e ali o silêncio era uma coisa muito bacana. Aí a gente, de vez em quando, ia lá sentar para um pouco, né? Não compreendendo nada desses protocolos, né? Eu deixei as meus sandálias, na entrada do templo e deixei até elas viradas para o lado errado, essas coisas, entendeu? Aí a pessoa que cuida do templo veio e me deu uma bronca. Ela não me deu muita bronca porque ela era muito simpática a mim. Mas, ou dentro do ashram mesmo, você está sentado lá no hall, né? E você não pode, né, deixar as pernas viradas para o templo, para a imagem de Brahmana. Então, todos esses detalhezinhos, né, simbolismos, eles se tornam irrelevantes. Eu olhava para tudo isso assim, mas isso aqui parece irrelevante, tudo bem, porque o que conta é aqui, ó, né, o que está realmente no seu coração, né? Então, ele apresenta alguns exemplos disso. Quem me oferece com devoção, né, está produzindo, sim. Todas as histórias purânicas indicam isso. É a intenção, é a qualidade do coração é que conta. Você pode fazer tudo tecnologicamente correto, mas se o coração estiver fazendo mecanicamente, sem a fragrância da devoção, o punha vai ser pequeno se realmente existir, né? O Niskama Bhakti, a expressão dele não é ritualística, né? Ele pode até ainda estar preso a alguns pujas específicos, mas a expressão dele é um estilo de vida diferente, né? Ele oferece, né? Ele fala aqui sobre a folha, a flor, né? Mais outros rituais que ele pode fazer e pode errar e que ser colocado. Esse modo de vida, ele é transformado porque pela fragrância chamada devoção a Deus, amor a Deus, gratidão a Deus. É isso que vai transformando, né, a vida e a personalidade do indivíduo. Ou Arjuna, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você oferece como oblação, tudo que você dá em caridade, qualquer austeridade que você empreende, dedique tudo isso como oferenda a mim, né? Então, é aquele devoto, né? Aquele amante de Deus, adorador de Deus, que mantém essa perspectiva, né? De Deus está em tudo, né? No âmbito dessa minha experiência humana, Deus está permeando tudo aqui. Ele projeta, ele sustenta com as suas leis e ele vai modificando tudo de momento a momento, segundo, né, o nosso corpo macrocósmico causal, e, e destruindo, reciclando tudo de momento a momento. Então, tudo isso é Deus, essa inteligência expressa fisicamente, sutilmente. Então, dedique tudo a mim.
O que você vê, o que você come, o que você ouve, o que você cheira, os seus esforços para crescer. Dedique tudo isso a mim. Muito bonito. Eu não sei se vocês se emocionam com a beleza dessas escrituras devocionais, né? Então, ele está falando mais ou menos do Karma Yoga, né? Toda ação se torna uma oferta, uma oferenda ao Senhor. Quando a ação é oferecida aos pés do Senhor, quais são os pés do Senhor? Toda a criação, aos pés. Você não precisa de ficar preocupado, putz, né? Eu estava oferecendo isso na cabeça do Senhor. Não. Onde é que está os pés do Senhor? Toda a criação aos pés do Senhor. Toda a criação consistindo em quê? Nas leis da criação, a inteligência da criação. Deus é a causa, a inteligência. A Deus, Ishvara Saguna, é a causa, Satvaguna, inteligente desta criação. E esta inteligência, ela se manifesta como as leis físicas, químicas, éticas, morais, kármicas, psicológicas. Assim, a minha ação é oferecida à criação, que tem um entrelaçamento de todas as leis do Criador. Então, eu não fico preocupado, né, de oferecer do lado certo, onde é que está o pé do Senhor, né? Ou se eu vou fazer um puja de girar em torno ao Senhor, eu tenho que, né, girar na direção errada. Se eu girar na direção oposta, eu vou estar, né, cometendo um erro, né, que me destrói. Não, o que conta é o quê? Né? É o coração, repleto ou não de devoção. Então, este indivíduo que oferece tudo, né, aos pés do Criador, e ele recebe os resultados de volta das ações como frutos, como prasada, né? Ele recebe o karma como prasada, né? Por quê? Porque ele ofereceu isso com um determinado espírito, né? E desde que a criação são os pés de Bhagwan, karma pala torna-se Ishvara Prasada, o presente do Senhor. E, portanto, os eventos futuros são sempre bem-vindos para um devoto do Lorde. Okidoki. Vamos dar uma parada de 5, de 10, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar,
nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.